Olá, com muita alegria que voltamos aqui com o programa Medicina em Destaque. Agradecemos a sua preferência sintonizada no canal 25 da NET ou também através das redes sociais ou na Gazeta Web. O nosso programa Medicina em Destaque traz convidados especiais para, assim, oferecer alguns esclarecimentos, algumas curiosidades dessa ciência milenar que é a medicina. Os convidados especiais, eles são escolhidos profissionais que fazem da sua arte um hino sagrado em defesa da vida. Hoje, o convidado especial é o Dr. Eric Barbosa, doutor em nefrologia, e vem aqui, assim, para um bate-papo legal, acredito. E desde já, Dr. Eric, a gente agradece pela sua vinda aqui ao nosso programa. Eu que agradeço mais uma vez. Tá certo? Me sinto lisonjeado em estar aqui contigo, nosso professor. Isso. E o que a gente puder estar esclarecendo nesse bate-papo para a população sobre doenças renais, sobre diagnósticos, terapêuticas, transplante, que é uma coisa que nós temos realizado bastante no nosso estado e no Hospital Vida. Vai ser com muito orgulho que a gente vai estar esclarecendo isso tudo para a população. Inicialmente, assim, quanto à sua formação, não é? Você concluiu nas terras do Sul, mas o Nordeste, em especial as Alagoas, é o seu coração. Não podia estar distante ou ficar distante, né? Não tenha dúvida, né? Como bom alagoano e maceióense, né? Nascido e criado, vamos dizer, até os 18 anos aqui em Maceió. Nisso foi quando eu fui fazer a medicina fora, né? Acabei concluindo no interior de Minas Gerais e fui para São Paulo. São Paulo foi onde eu fiz a nefrologia, a especialização, o doutorado em nefrologia, o doutorado em transplante renal na Universidade de São Paulo, na USP. E é com muito orgulho que a gente volta para trazer todo esse conhecimento gerado no Sul, na verdade em São Paulo, né, para a nossa população aqui em Maceió. É com muito prazer e com muita satisfação que a gente tenta amenizar o sofrimento com tecnologia e com conhecimento científico, né? Você utilizou uma palavra-chave que é o sofrimento. Na verdade, o portador de uma insuficiência renal crônica é aquela pessoa que passa por uma seara de sofrimento, né? Muitas vezes ficar dependendo 100% de uma máquina para fazer a diálise ou algumas vezes uma diálise peritoneal. É um verdadeiro caminho árduo para essa pessoa, né? Gerson, é bom deixar muito claro para a população que existe um pragmatismo, né? O paciente tem insuficiência renal crônica e esse paciente tem que fazer diálise. Não é bem assim, tá? É necessário a diálise quando se chega num estágio terminal. Para ficar um pouco mais didático, existe alguns graus de insuficiência renal crônica que, para ficar de uma forma mais clara para a população, a gente vai classificar em leve, moderada e grave. Então, o paciente portador de insuficiência renal, ele não necessariamente é apenas o grave. Existe a condição que ele pode estar no estágio inicial, no estágio moderado, e esse paciente não vai precisar de hemodiálise. Entretanto, se não cuidar, tá certo? Se não fizer o acompanhamento necessário, se não corrigir as doenças de bases, com certeza, da mesma forma que passou do leve para o moderado, passará para o grave e aí sim esse paciente necessitará da hemodiálise. Mas com tratamento, com diagnóstico precoce, ele pode até não passar de estágios ou, no pior das hipóteses, enlentecer esse caminho, vamos dizer assim. Então, se tiver que passar para diálise em 2, 3 anos, com esse diagnóstico precoce e tratando doenças de base, tendo uma dieta, tendo uma vida
é sadia, a gente pode enlentecer e esse paciente chegar em diálise só daqui a 5, 10 anos. Como também, professor, você escolheu esse caminho assim um pouco acadêmico, nós vamos falar sobre o conceito de nefrologia e quando uma pessoa, e desde criança, quais os cuidados necessários para com os rins dessa pessoa. Ou seja, qual o campo de atuação, principalmente da nefrologia, e que caminhos devem os pais orientarem já, quando criança, a buscar uma avaliação com clínico ou uma avaliação clínica e não deixar distante a avaliação dos rins? Gerson, isso é uma situação que, quando a gente fala em nefrologia ainda hoje é uma especialidade que se confunde muito com urologia, né? Não deixa de estar ali trabalhando com os mesmos órgãos, mas um lida com a clínica, né, clinicamente, e o outro lida com a situação mais cirúrgica. De qualquer forma, a nefrologia vem trabalhar realmente com os rins, tá? Parte das vias urinárias também. E nisso existem situações que, desde doenças hereditárias, tá? Estávamos falando há pouco aqui sobre cálculo renal, a doenças adquiridas, tá? Doenças genéticas, né? E doenças que o próprio ambiente propicia o desenvolvimento da doença renal, né? Então, existe numa menor proporção, vamos dizer assim, a criança renal crônica, tá? A criança com doenças. Existem situações que são muito mais comum, ou uma doença que é um pouco mais comum na criança, que é uma malformação, são as malformações congênitas, tá certo? Rins policísticos também? Rins policístico é uma doença genética, hereditária, né? Normalmente vem a desenvolver, mas com uma pequena frequência na infância. Esse portador de doença renal policística ou hepática também policística, ele vem a desenvolver ao redor dos seus 20, 25, na segunda e terceira década, tá? De diagnóstico, tá? Se a partir dos 30, 35 anos não surgiu nenhum cisto, pode ficar tranquilo que você não é portador da doença de rins policísticos. Mas voltando na criança, eu gostaria de falar mais numa situação que é mais frequente nessa faixa etária, principalmente na criança jovem ou bebê, é a estenose de Jupe, que a gente chama, né? Jupe é a junção uretopiélica. A imagem dos rins ajuda? Eu acredito que não. Eu acredito que não. Isso é algo que eu não trouxe, tá? Sim. Mas não trouxe para tentar estar ilustrando aqui, porque não é algo muito frequente na população. Essa estenose ocorre a que nível? É uma malformação. Não, a estenose a nível de ureter, né? É ureter, que por algum motivo ureter é um tipo de um trajeto, de um canudo que interliga. Coloca a imagem, eu pedi para o diretor colocar, acho que vai ficar bem. Ali eu trouxe a imagem do rim transplantado, né? Mas pronto. Bom. Ureter é aquele caninho ali branco que sai do rim e interliga com a bexiga. Então o rim é o formador de urina, né? Por algum motivo, por uma malformação anatômica, às vezes de artéria, às vezes de veia, enfim. Existe uma estenose, uma diminuição da luz desse um estreitamento canal, desse caminho, né? Desse canal, e acaba que o rim começa a reter a urina, porque você não consegue escoar toda a urina do rim, e isso causa a chamada hidronefrose, né? Que para a população é aquela água nos rins, né? E isso, se não tratado, realmente, isso traz o quadro de sofrimento, né? Traz a lesão renal de forma aguda, que se cronifica e aquele rim para de funcionar.
De qualquer forma, para-se de funcionar um rim, tá? Isso normalmente é muito raro, isso não acontece de forma bilateral. Acontece de um rim, mas graças a Deus temos dois e para isso o outro supre a função daquele rim insuficiente, aquele rim que não está funcionando mais e você tem uma vida normal. Isso com diagnóstico precoce, normalmente na juventude, vai lá, faz uma cirurgia de dilatação desse canal, a gente chama pieloplastia. Pode fazer via endoscópica? Via endoscópica, tudo via endoscópica. Ah, que bom, né? Por vídeo. E resolve o problema, né? Resolve o problema. A situação é que como você não sente nada... É pouco assintomático, né? Não é nada assim, é assintomático. É assintomático mesmo. Porque isso não causa dor, tá? Os rins em si, ele não dói, tá? Ah, eu tô com dor no rim. Isso não é verdade, não é o rim que dói. Com exceção no cálculo, né? Não é o rim que dói. O que dói é o cálculo migrando e esse cálculo, quando entra no ureter, nesse canal, nesse duto, sai rasgando tudo e isso é a dor do cálculo renal. Quem tem cálculo renal tem o cálculo parado lá no rim. E esse rim, por mais que migre de um polo para outro, o rim não tem a inervação, a sensibilidade. Certo. Não tem distensão de cápsula, vamos dizer assim, isso não causa dor. Então, quando eu digo, eu estou com dor nos rins, isso é dor muscular, isso é dor na coluna. Pior que isso é muito claro para a população. Doutor, eu tenho umas dores de cálculo renal. Calma. Você tem uma dor e essa é a pior dor lombar. E essa é a pior dor da face na Terra. Mas essa é uma dor aguda. Dizem as mulheres que já tiveram partos naturais que dói mais do que o parto natural. Mas o cálculo está lá dentro do rim. E esse cálculo dentro do rim, ele não causa dor. O que vai causar é a dilatação e o cálculo migrando no ureter. Isso é terrível. Isso. Já saindo da fase de criança, mas passando agora para o adulto, e o que preocupa muito é a questão da mulher grávida, né? Para não ter uma intercorrência, uma interferência com relação a um problema renal e a gravidez. No adulto jovem, vamos dizer assim, né? E entrando no tema da mulher, existe... Já que esse mês é o mês da mulher, o Outubro Rosa. O Outubro Rosa, é isso que eu ia comentar. Existem algumas situações que as mulheres padecem de algumas doenças, né? Ou algumas situações que caracterizamos até como, dependendo da quantidade, eu tive 1 caso, 2 casos, é até considerado normal, tá? Isso eu entro no tema da infecção urinária, né? A mulher tem uma frequência maior de infecções e até considerado de 2 a 3 infecções por ano é até normal. Porque as mulheres têm fatores de risco para isso, diferente do homem, né? Então, esses fatores de risco propiciam a infecção urinária e, claro, tem mulheres que têm mais de 2, mais de 3, mais de 4, mais de 5, que passam um ano inteiro tendo infecções urinárias. Isso já não é normal. Existem situações que deveremos fazer exames, né, procurar variações anatômicas, tentar excluir fatores de risco. Existem hábitos que propiciam a infecção urinária. Então, numa consulta com o seu médico, seja o nefrologista, seja o clínico, ele deve orientar a forma de higienização, aumento da ingesta de líquidos, o não uso de sabonetes íntimos, enfim, existe uma série de situações que isso podem ser fatores que estejam propiciando a mulher, você, ter infecção urinária. Diante disso, existem exames também que fazemos, tá certo? Que pode facilitar o diagnóstico precoce, uma conduta dessa infecção urinária, identificando as causas e aí ter condutas mais diretas para tal fator de risco, né? E entrando nesse tema da mulher, como você comentou, a situação da gravidez, né? Os rins sofrem, entre aspas, tá?
um pouquinho mais na gravidez. Porque pela retenção hídrica. Existe um aumento da volemia, um aumento do volume de líquido, de sangue no organismo, até para gerar um ser que está ali crescendo, né? E com isso, os rins maternos têm um papel de aumentar sua função. Então, faz um papel que chamamos de hiperfiltração, né? Ele nada mais de que ele aumenta a quantidade de líquido, de volume a ser filtrado. E diante disso, existem algumas situações que doenças específicas acontecem durante a gravidez próprias do rins, ou doenças superajuntadas, que a gente chama, né? As doenças superajuntadas pode ser a hipertensão. Aquela mulher que engravidou, ela já tem hipertensão e aquela hipertensão acontece um descontrole e devido já à lesão renal, à hipertensão que ela tenha, né, pré-gravidez, poderá ser agravada. Vem a ser agravada com justamente a gravidez. Essa sobrecarga do rim, né? Isso assim, tem um fator importante, né? Tem as doenças que a gente chama doença específica da gravidez, a DEG, né? Isso. Doença hipertensiva específica da gravidez, que tudo está ali no meio dos rins, né? Os rins são os responsáveis por controlar a pressão, tá? Muita gente diz, eu vou no cardiologista, eu vou nisso, aquilo outro. Pode ir, continuar indo. Deve ir, né? E deve ir, tá? Mas o rim tem um papel fundamental no tema da hipertensão, que é ele que tem ele fabrica alguns hormônios, ele fabrica uma situação de excreção de sódio, excreção de potássio, de fósforo, do ambiente hidroeletrolítico, né? Então ele tem um ajuste na volemia, no volume do uma máquina essencial, né? Um volume, uma máquina essencial que ele controla ali o quanto ele deve aumentar a absorção de sódio, deve diminuir a absorção de sódio, deve excretar mais água, deve excretar menos água e com isso ele tem esse papel de controle na hipertensão. E entrando nesse tema da grávida, né, no outubro rosa, vamos dizer assim, tem uma situação que no meu modo de ver, no tema da nefrologia, é o pior cenário, que é a eclâmpsia, a pré-eclâmpsia e a eclâmpsia, né? Isso é uma situação também que está envolvido os rins e o fígado e síndrome HELP, são situações que fazem com que aquela gestação necessite ser interrompida. E isso, quando vem a acontecer, é uma situação grave que traz risco de vida para a mãe, caso venha a se prolongar cada vez mais essa gestação. Então, poderá até, em último caso, ser interrompida e pode, dependendo se não tiver o tempo suficiente de gravidez, é uma das causas de abortamento legal. De aborto, de perda fetal. Aí, duas vidas, a vida da mãe e a vida do feto. No caso, dá-se uma prioridade à vida da mãe. A da mãe, Normalmente isso acontece no terceiro trimestre. Então, quando já tem, normalmente o feto já tem uma viabilidade, né? Ao redor aí depois da 32ª, 33ª. Mas ainda é um feto muito precoce, né? Ainda não tem o seu fator surfactante no pulmão, o que permita respirar, tudo isso. É uma gravidez, torna-se uma gravidez de alto risco e, na maioria das vezes, é um caso grave que realmente corre o risco de vida essa criança e essa mãe. Bom, saindo agora do adulto jovem, da mulher gestante, vamos para o idoso, né? Este também exige, assim, cuidados especiais, principalmente aqui no Nordeste, onde a gente tem um calor muito árduo, principalmente na questão da ingesta de líquido. Que cuidados devem ter, deve ter a medicina para com esse adulto, considerando a função renal, o sistema urinário? Eu não vou chegar a me ater já ao idoso ou à melhor idade, né? Porque as doenças normalmente renais crônicas, né, elas aparecem de uma forma um pouco antes
dos 60 anos, vamos dizer assim. Isso depende muito de qual doença venha a afetar. Mas chegaremos na melhor idade também, vamos dizer assim, para ser politicamente corretos. De qualquer forma, dependendo muito da situação e da doença de base que aquele indivíduo tenha, tipo hipertensão, tipo diabetes, tipo infecções urinárias de repetição, chegando a ter vários episódios de pielonefrite, esse indivíduo vai vir a gerar a insuficiência renal crônica numa fase terminal antes dos 60 anos. Em média, quando falamos... Isso é bom até chamar a atenção, né, do telespectador, da população, para com esses cuidados. 60 anos é a melhor idade, né? É um adulto jovem. É um adulto jovem. É um adulto jovem. É verdade. Hoje em dia, a gente vê 60 anos. Antigamente se aposentava perto disso e se pensava. Hoje a população tem uma expectativa de vida que gera ao torno dos 73, 74 anos, em média. E quando a gente fala de 60 anos, ainda é um jovem ainda economicamente ativo, né? Que trabalha, que gera sua renda na família, que ainda nem se vê aposentado, né? Ainda nem se vê aposentado, na maioria dos casos. Verdade. Mas, de qualquer forma, existem dois pilares ou duas patologias que são, quando falamos de insuficiência renal crônica, aquele tema que estávamos discutindo, já se pensa em diálise. Então, existem duas patologias que são as primordiais a levar e desenvolver esse paciente à insuficiência renal crônica terminal ou estágio grave e entrar na diálise. É a hipertensão e o diabetes. Esse indivíduo diagnosticado com hipertensão e com diabetes de uma forma, não é precoce, mas de uma forma que ele tenha consciência que é necessário tratar, ele vai se livrar dessa diálise. É bem assim, bem colocado, né? Ter a consciência de que é necessário. Porque muitas vezes a pessoa acha que está adulto jovem e diz, não, isso aqui só vai acontecer depois de 70 anos, não começa a se preocupar. Então, o cuidado deve ser tomado exatamente quando percebe quando tem um diagnóstico uma glicose acima de 100, 110. Pronto, ali ou você então precisa se cuidar. Um nível pressórico acima de 14 por 9. 14 por 9. Ali você precisa se cuidar. Vai acontecer alguma coisa já de imediato nos próximos 5, 10 anos? Provavelmente não, tá? Porque o diabetes, a hipertensão é chamadas as doenças, os males silenciosos. E vai trazer uma repercussão lá na frente. Essa repercussão, em média, para colocar em números, aquele paciente que é hipertenso e teve o diagnóstico recém-diagnosticado, se ele não controlar essa hipertensão, ele vai ter, em média, de 15 a 20 anos para chegar à diálise. Então, esse paciente que não está se cuidando, que tem uma hipertensão descompensada, é aquele paciente que, o sal, não liga para o sal, não liga para a dieta, tem não liga para... churrasquinho, que é acrescido com o uso do álcool, né, também. Não liga para a atividade física, é sedentário e não faz o controle adequado da pressão. Esse paciente, daqui a 15, 20 anos, ele vai chegar em diálise. Ele vai passar para os estágios, de diálise, o leve, o moderado, e vai chegar no grave e vai precisar de diálise. Teve a chance de se cuidar, teve a chance de não evoluir para a diálise, mas naquele momento achou que nada aconteceria. E isso, infelizmente, é o que mais acontece, tá? Infelizmente, com o diabético é a mesma coisa. O diabético que começa intolerante à glicose, obeso, aumenta a glicose aos poucos, aí não quer tomar insulina, não quer tomar os hipoglicemiantes orais, aí diz que não sente nada. É verdade, no começo nada ninguém sente, mas as microlesões começam a acontecer dali, que vai trazer as repercussões, em média do diabetes são 15 anos.
Então, esse diabético descompensado, ou diabético que não quis saber há 10, 15 anos atrás da doença dele, se arrepende na frente, porque diz, poxa, agora eu estou ligado a uma máquina de hemodiálise, né? E ainda bem que isso existe, porque senão morreria, né? As pessoas dizem, poxa, ou é uma desgraça, é um tédio, não presta a máquina de diálise. Vem a depressão. Entra em depressão, eu já entro com outra visão e com outro olhar e tento trazer essa realidade, porque é ruim, tudo bem, ninguém discute isso, mas se não fosse ela, esse indivíduo não estaria mais aqui. Então, graças à tecnologia, graças à ciência, pode-se prolongar uma vida no qual fazer uma ponte, que a máquina de hemodiálise é uma ponte para o transplante. É isso. E a partir daí do transplante você ter uma vida normal, como tinha antes, longe da máquina de hemodiálise. Entretanto, não curou. O transplante é apenas um outro tratamento, assim como a hemodiálise, diálise peritoneal e o transplante renal. Tá? E por falar em transplantes, como é que anda o transplante aqui em Alagoas? Eu estou falando dentro da sua área, não vou falar nem do transplante cardíaco, hepático ou de córnea, mas exclusivamente como é que andam as estatísticas de transplante renal aqui em Alagoas, né? A informação que nós temos e que muitos já sabiam, mas que você, telespectador, telespectadora, vai saber agora é que nós estamos renascendo, né? Está num caminho novo o transplante renal aqui em Alagoas, não é verdade? O tema do transplante a gente pode dividir em várias etapas, tá? Então, de uma forma bem prática, quando eu voltei de São Paulo, lá da Universidade de São Paulo, quando terminei o doutorado em transplante, né? Para se ter uma ideia, se transplantava muito pouco o estado. E eu me assustava com isso. Eu voltei faz 3 anos, voltei em janeiro de 2015. Se você vê estatísticas prévias, o transplante sempre pingou muito. Tinha anos que eram feitos 2, tem anos que foi feito 6, tinha anos que foi feito 7, 8. E a gente vem de uma instituição que faz quase 1 por dia. Uma coisa muito simples, né? E aí, em conjunto com a Secretaria Estadual de Saúde, em conjunto com a Central de Transplante, a gente lá do Hospital Vida, parece que deu um boom nessa situação e começou-se a se transplantar mais. Eu gostaria, olha aí a imagem, né? Isso é um transplante que a gente fez lá no Vida esse ano, né? O transplante, isso é um órgão, né? O órgão do rim, isso é o rim na mão dos cirurgiões, sendo implantado no receptor, né? Naquele paciente portador da insuficiência renal crônica. E essas fotos são autorizadas, tá? Tanto o doador como o receptor nos autorizar a divulgar. Mas tá? ela está dentro de um padrão ético que você não identifica nem doador, nem receptor. Não identifica nada, não. Mas mesmo assim tem que ter a liberação. Exato, tá? verdade. E esse é um tema que é o tema que eu mais gosto, vamos dizer assim, que eu puxo a sardinha. Ele dá brilho nos olhos, né? Palpita mais o coração. Não tenha dúvida, né? O tema do transplante faz o paciente portador de insuficiência renal crônica que está ali na máquina ter um olhar diferente, ter um brilho nos olhos em saber que a partir daquele ato cirúrgico vai se desligar de uma máquina, vai sobreviver por ele mesmo, né? Então, voltando só no tema de números, né? Quando a gente voltou, 2015 ainda foi um pouco aquém do que a gente precisa, né? Mas já se transplantou muito. 2016 se transplantou um pouco mais, vem uma curva ascendente. 2017, não tenho números exatos, tá? Mas se eu não me engano, foram 19 transplantes, no qual é muito pouco, né? A Associação Brasileira de Transplantes e Órgãos,
eles colocam para o estado de Alagoas uma média anual de 200 transplantes. Sim. 200. Nós fazemos ao redor, o estado inteiro, ao redor de 20. Ainda é muito pouco, mas estamos numa curva crescente. A central de transplante hoje em dia tem uma postura, uma visão para com transplante com bons olhos. Sim. A Secretaria Estadual de Saúde tem essa visão. Existe a Opus, né, uma central de sempre eu confundo. Captação de órgãos. Bem atuante. Exatamente sobre... captação de órgãos. Dois fatores assim são preponderantes nisso aí. O centro de captação de órgãos. Sim. Existe toda aquela comissão, até já fui dar uma palestra lá, sobre esses aspectos éticos e jurídicos, mas nos chama a atenção, vejam só, existe a disponibilidade de 200 transplantes por ano em Alagoas, 10%, apenas 20%. Essa é a necessidade. Onde é que está a dificuldade? Na verdade, é a falta de captação, a falta de recursos. Como é que vê essa questão dos recursos para esses transplantes? Eles são, os planos de saúde cobrem ou não, ou exclusivamente do Ministério da Saúde? Os transplantes, na verdade, quando falamos de transplante de rins, né, existem duas vertentes, né? O rins de doador, transplante de rins de doador falecido, isso, que aí eu preciso de toda essa estrutura de captação de órgão, da retirada no mesmo ato, da colocação, uma logística diferenciada, e o transplante de doador vivo, né? Infelizmente, no meu modo de ver, o transplante de doador vivo é um transplante que é de uma forma eletiva, de uma forma escolhida, você tem uma melhor compatibilidade, é um ente querido seu que te doa. Então, esse rim vive mais, esse rim dura mais do que o doador falecido. Só que a secretaria, o SUS, de forma... Aí você vem no aporte financeiro, não enxerga dessa forma. Isso. Enxerga que o doador falecido é um órgão, vamos dizer assim, que vai durar menos, a gente sabe tudo isso, mas incentiva com um aporte financeiro maior. Então, é por isso que a grande maioria dos serviços, esse é um dos motivos, tá certo? Um dos motivos, não fazem transplante de doador vivo, ao contrário do vida. Quando eu vim, já que não tem da lista, a lista anda muito pouco, eu quero ter a lista e a opção do meu paciente, do paciente renal crônico, ter um doador e doar, independente dessa lista andar ou não, entendeu? Então, a remuneração ainda é muito pequena. Fazer um transplante hoje com doador vivo e mesmo falecido, na maioria das vezes, é prejuízo para a instituição. É prejuízo. Então, no entanto, é como você falou, né? O olhar de alguém que estava dependendo de uma máquina e que agora, você bem e foi muito feliz, isso aí em termos de orientação a mim e aos telespectadores, é de que é um tratamento, não é a cura, que ele vai continuar fazendo uso de medicamentos, né? Mas simplesmente o fato de um paciente que dependia de uma máquina ou que estava numa anúria, né? Sem urinar, né? Sem urinar, né? E urinar pela primeira vez depois de anos, né? É verdade. Isso de uma importância para um profissional, não é? Que você recebe esses conhecimentos e você vê essa alegria, não é, de um paciente, isso compensa qualquer valor. Óbvio que tem-se que, se ficar no prejuízo, a instituição vai à falência. Isso é um olhar diferente que o Hospital Vida tem para com esses pacientes. O Hospital Vida cresce muito e cresceu muito nesse tema, não olhando o financeiro, e sim olhando muito o social, né? Isso. Então, a gente sabe que é um prejuízo financeiro, tá certo? Entretanto, a gratidão, o brilho no olho daquele indivíduo, saber que aquela família está se recuperando, porque quando um ente querido entra em diálise, não é só o paciente, adoece toda a família.
Aquele indivíduo deixa de ser economicamente ativo, a população e a sociedade perde aquele indivíduo e acaba perdendo a família. Então é com esse propósito que, independente de valores financeiros, se transplanta no Hospital Vida, desde doadores vivos como doadores falecidos, e a maior riqueza que nós temos é o bem social daquele indivíduo, é a gratidão daquela família, é ver nos olhos que existe uma nova vida ali. Então isso é o que compensa toda a equipe. Hoje existe uma equipe grande para ter transplante, não depende do Dr. Eric, depende do clínico, do nefrologista, do cirurgião geral, do cirurgião vascular, do urologista, de uma equipe multidisciplinar, tem um psicólogo, tem enfermagem, tem assistente social. Por baixo aí eu boto uns 10 a 12 indivíduos trabalhando em prol desse ato de transplante. E que causa uma alegria muito grande. Eu tive a felicidade de ir esta semana no Hospital Vida e vi como o capitão, Dr. Miguel Arcanjo, e era um momento em que partilhávamos um bolo, ele comemorava o seu aniversário. Quero aqui mandar mais uma vez um abraço para esse grande empreendedor que Alagoas tem muito orgulho dele, Dr. Miguel Arcanjo. Receba do nosso programa o nosso abraço e parabéns pelo filho, por esse rapaz aqui que nos dá uma aula e leva à população todos esses conhecimentos e a alegria de trabalhar numa área tão especial na vida, como você falou, que é a questão do sistema urinário, de uma forma em especial o rim. E nós vemos aqui como ele fica entusiasmado, fica alegre, feliz. O seu brilhar nos olhos é uma constante desde o início até esse instante agora, de como tem o Hospital Vida contribuído para a felicidade de tantas famílias, porque não é só o paciente, é a família inteira que fica grata aos profissionais em saber que aquela pessoa se desligou das máquinas, não é? Lá a gente deixa bem claro que é a família Vida, né? A família Vida é uma instituição, que é o hospital, no qual não existe essa situação de esse paciente, esse funcionário. Não, estamos todos integrados, né? E existe um slogan, um dilema lá, que é o humano por natureza. Então, antes de qualquer coisa, é pensado no bem social, no bem psíquico desse paciente, desse colaborador, desse médico, e é por isso que existe uma equipe integrada sempre, um dando a mão para o outro, para vermos realmente a saúde progredindo, para vermos, no mínimo, a amenização da dor de quem quer que seja. Não numa linguagem poética, mas de um profissional. Esta linguagem que você vai descrever exatamente essa foto que a gente vai botar, que é de uma bolsa, tá? O que é que significa isso, essa imagem para você? Essa é uma bolsa de coleção de urina que, na verdade, foi o paciente que já estava há 4 anos na diálise, não fazia mais xixi, e é a foto daquele transplante que recém vimos aí. E quando foi ligado o rim no organismo, vamos dizer assim, desse receptor, em questão de, ali tem 1 ou 2 horas, ele já estava urinando aquela quantidade de urina, né? Faziam 4 anos que ele nunca mais tinha urinado algo, e de uma hora para outra, com um simples ato de amor, que quem doou foi seu irmão, tá? O rim, fez com que ele tivesse esse prazer de urinar novamente. Eu gostaria de antecipar aqui o que o nosso programa está disposto a fazer, é que todo mês na Casa da Palavra tem a formatura de umas turmas de acadêmicos de medicina, o curso do professor Ricardo Nogueira, onde ele faz trata bem da importância da comunicação em medicina.
E muitas vezes, quer dizer, todas as vezes, os acadêmicos, eles dramatizam algumas situações éticas. E o professor Ricardo, como eu sou professor de deontologia, nos convida para que nós possamos, assim, oferecer a esses acadêmicos umas orientações, mas eles são geniais, né? Nós tivemos na última apresentação, eles fazendo dilemas sobre a questão de transplante, sobre a questão de internamento compulsório de paciente psiquiátrico, doação de sangue em testemunho de Jeová, e teve um em que o pai tinha uma filha que dependia de um rim, e esse pai, ele era compatível, era o único compatível para fazer essa doação, e ele negou. E aí entra a questão do sigilo, não é? Deve o médico contar para a família de que ele é compatível, mas se nega a doar? Aí orienta que ali é um ato médico e deve ser mantido esse segredo. Porque se diz que ele não é compatível e não quer doar, você vai acabar ali um casamento ou qualquer coisa. Na verdade, o ato de doar é um ato, primeira coisa, de amor. De amor. Né? Você tem que ter, primeiro, amor para com aquele ente. Segundo, quer ver aquele ente numa situação melhor, tá certo? E terceiro, você quer curar não só aquele ente querido, mas toda a família. Por isso que, normalmente, quem doa são pai, mãe, irmão, irmã. Às vezes chega primo, a tia, porque realmente entristece e deixa toda a família doente também. Mas não que seja uma obrigação. Se você não tem essa coragem de chegar e dizer não, 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 os médicos fazem isso por você. É só deixar entre linhas, né, que tem medo, que isso, aquilo, outro, que deixa de ser compatível na mesma hora, entendeu? Sempre existe um bom argumento e uma boa situação. Mas quando você quer doar, a primeira coisa é sem ter... Não pode nem aparecer a questão de remuneração financeira, um toma lá da cá, troca de favores, isso não existe. É exclusivamente um ato de amor. Amor para aquela pessoa que, por infelicidade, está ali na diálise, né? Poderia ter sido eu, poderia ter sido você, poderia ter sido você. Então, foi aquele indivíduo, aquele seu ente, mas não existe obrigação, não existe nada que mantenha uma situação que você vai ficar numa relação ruim, de forma alguma. O próprio paciente que está na diálise sabe que é um ato de amor, é um ato de querer. E aí, como vocês vêm fazendo muitos em doadores vivos, né, estende isso também para os doadores mortos, né? Os familiares que têm aquele ser, né, familiar seu, que sabe que já tem um diagnóstico de morte encefálica, por que não fazer essa doação? O que é que impede? Seria a falta de amor? Eu acredito que não. Foi um dos temas que nós falamos lá do pessoal de captação de órgãos. É porque, na verdade, as pessoas não acreditam nas instituições ou estão frustradas com as instituições. Ou seja, deveria aquele paciente ter recebido um atendimento clássico, onde tivesse um diagnóstico de imediato, uma terapêutica de imediato. Mas nós não vivemos assim numa Espanha, onde a lei de doação compulsória pegou e aqui a nossa não pegou, porque, na verdade, faço minhas suas palavras, a questão do amor. Não é uma lei que vai impor você ser um doador. Eu tenho certeza que nenhuma doação, nenhum médico fez um transplante sob a égide da Lei 9434 de 97, que nos transformava em doadores compulsórios. Mas com a regulamentação na Lei 10.211, mais ou menos, em 2010, quando o ministro José Serra era ministro da Saúde, foi que revogou a lei anterior e transformou essa lei de doação de órgãos e transplante, onde a doação tem que ter o consentimento, tanto de quem doa quanto de quem recebe. Mas, professor Érico, estou muito feliz aqui com o nosso
diálogo com o nosso bate-papo, mas agora a gente vai falar, nesses instantes que nos restam, sobre o Hospital Vida, né? Esse boom, como é que está crescendo lá. Tem umas imagens aqui, peço que o nosso diretor coloque para que o telespectador veja um antes no Hospital, ele ri, no Hospital Vida, né? Isso daí, na verdade, é a construção da emergência, né? Isso eu acredito que seja uma foto de uns 2, 3 anos atrás, no qual, onde começou a emergência, né? Hoje a emergência já é consolidada na nossa região, uma emergência 24 horas, tá? Na qual atende todas as especialidades, né, adultas, e pra você ter uma noção, é um volume ainda não tão grande assim, mas é uma emergência que roda ao redor de 1.000 pessoas por mês, né, ao redor disso, e sempre com os melhores profissionais, os profissionais mais capacitados na sua especialidade. A seleção para estar aí na emergência, na emergência é muito criteriosa, né? Isso é bom, né? Recém-formado, na verdade, a gente... E numa área, localizada numa área tão carente de um atendimento, até de uma urgência mesmo, sim, né? Uma sim, rede hoteleira, não pode... Na verdade, todos os plantonistas têm uma especialidade, seja cardiologia, seja... nefrologia, seja pneumo, oncologista, sempre tem uma especialidade a mais, tá? É uma situação que o Hospital Vida vê com bons olhos, um atendimento melhor para essa população que está aí na zona da Ponta Verde, Pajuçara, Jatiuca, Cruz das Almas, a parte baixa de Maceió, e hoje pelo atendimento rápido, pela disponibilidade sempre de leitos, a gente vê que tem vindo gente muito do Farol, né? Antigamente ficava nos hospitais do Farol, tudo, e hoje vem para Ponta Verde, vem para o Hospital Vida pelo atendimento ágil e, caso necessite, sempre tem um leito à disposição. Não existe ficar na noite ou passar uma noite numa emergência de forma alguma. E assim, a vinda de pacientes, né, tanto dos outros bairros como também do interior, em uma área que tem se destacado lá, que é a cirurgia plástica, né? A cirurgia plástica é um dos carros-chefes também de lá. Hoje, em média, né, é feita ao redor de 5 cirurgias plásticas por dia, em média, né? Média. E não só cirurgia plástica, mas hoje já se faz o transplante renal, cirurgias cardíacas, neurocirurgias, muitas cirurgias também de coluna, bastante cirurgias de coluna, ortopedia se faz bastante, urologia, os colegas urologistas, temos urologistas que atendem por plano, faz as cirurgias por plano de saúde, é algo que engrandece e enobrece o atendimento humano, né, do Hospital Vida. Em muitos lugares é só particular, lá no Hospital Vida atende por plano de saúde, tá certo? E fora toda a situação de implante de marca-passo, hemodinâmica, enfim, é um hospital hoje de alta complexidade, tá? Que tem tudo que o indivíduo precise de tecnologia para ter o seu diagnóstico e o seu tratamento devidamente realizado, vamos dizer. O nosso diretor cobrou aqui a imagem do hospital pronto, mas tem 2 propósitos aqui. Primeiro, é a curiosidade que o telespectador vai ficar de conhecer pessoalmente o serviço, e o outro é que nós vamos fazer um programa lá com você, com o professor Miguel, mostrando todas essas estruturas para que o povo alagoano e o povo do Brasil possa conhecer o Hospital Vida no dia de hoje. Eu deixo esse instante para que você deixe uma mensagem aqui para os nossos telespectadores. Tá. Eu gostaria, antes de tudo, né, agradecer a oportunidade de estar aqui hoje, tá? Podendo esclarecer a população sobre algo
de vias urinárias, de rins e vias urinárias, e deixar a mensagem que estamos no Hospital Vida. O Hospital Vida é um hospital que cresce todo dia, que acredito, e comentário é fato, existe a melhor hotelaria do estado, tá certo? E é por isso que hoje se faz muitas cirurgias plásticas e diversas outras, que o Hospital Vida tem hoje uma emergência 24 horas para atender todos os melhores planos do estado, tá? E que o que precisar no tema do transplante, você paciente que faz hemodiálise e tem um possível doador, pode nos procurar sem problema algum. Estamos lá no Hospital Vida e no serviço de transplante. Pode falar com a assistente social, que ela que é encarregada disso, a Eliane Teles. E, enfim, dá meu muito obrigado mais uma vez a oportunidade, e que o Hospital Vida está de portas abertas, sempre com o slogan, né? Humano por natureza. Então, nós agradecemos a você mais uma vez e a você, telespectador, que esteve aqui conosco, e nos convido a todos para que na próxima semana estaremos juntos com o programa Medicina em Destaque. Um bom dia para você e que Deus nos abençoe.